Science and technology. Estamos on com mais um Ciência hoje para falar de plantas e animais, amigos, inimigos ou depende. Sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC e hoje você está Schopenhauer, para quem os animais nunca são inimigos. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e pode-se afirmar com confiança que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Olá, eu sou o Célio Angolini, professor aqui também na UFABC, e hoje eu vou citar a frase de um filme que vocês provavelmente, quem for mais da nossa idade vai saber, mas que é A Vida Encontra um Meio, que é do filme de Jurassic Park, que um dos pesquisadores lá, acho que era um matemático, fala isso lá em alguns momentos. Ó, eu nunca assisti Jurassic Park, então vou pular essa daí, viu, Célio? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciencion, um projeto de extensão que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o professor Anselmo Nogueira, que foi trazido aqui pelo editor, cofundador do Ciencion, Célio. Célio, você gostaria de apresentar o nosso convidado? Claro. Antes de apresentar o Anselmo, uma pergunta que eu faço, né? Você já parou para pensar que uma planta não pode fugir de quem, por exemplo, quer comê-la ou interagir ali com ela? Mas que ela também precisa, além de propagar suas sementes, conseguir nutrientes, enfim, fazer diversas coisas ali sem poder se locomover. Então, hoje a gente vai descobrir como é que as plantas conseguem gerenciar essas suas relações que ela tem com o que a gente chamou aqui, né, de um amigo, que hoje pode ser um amigo, mas que amanhã pode não ser. E para isso a gente chamou então o professor Anselmo Nogueira, também aqui da UFABC. O professor Anselmo, ele estuda a vida social das plantas e como elas evoluem para lidar com tantos bichos diferentes. O professor Anselmo, uma apresentação bem rapidinha, fez bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela USP, mestrado em Ecologia no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e doutorado em Botânica e Evolução pelo Instituto de Biociência da USP. Ele fez também pós-doutorado e alguns estágios no exterior na Universidade de Jaén, Espanha, depois ele me corrige, e na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ele atualmente é professor na Universidade Federal aqui do ABC em São Bernardo e tem experiência com morfologia, sistemática filogenética, ecologia e biologia evolutiva aplicada nas áreas de botânica. Bem-vindo, Anselmo. Olá, muito obrigado pelo convite, Pedro, Célio. Estou à disposição de vocês para a gente falar mais das plantas e das interações com os animais. Mas não é só isso, a gente quer falar sobre o ser humano também, Anselmo. Bom, Anselmo, a gente sempre começa o nosso programa perguntando sobre você, de onde que você é? Eu nasci na cidade de Assis, interior de São Paulo. E do lado de Ourinhos, minha cidade. Região mais interiorana, um pouco mais assim, pé na terra, né? E o que te levou a fazer biologia ou a seguir essa área? Algum motivo especial? Olha, na minha família não tem nenhum biólogo, botânico, pessoas associadas diretamente com a ciência na área específica da biologia. Mas eu acho que essas experiências que a gente tem familiares, principalmente, né, com o sistema rural, com as plantas, com floresta, com cachoeira, acho que foi uma coisa sempre permanente, tanto na minha vivência com as minhas avós e também com meus pais. Então acho que essa constante relação que eu tinha com o ambiente natural, com chácara, com fazenda lá em Assis, acho que começou a despertar esse meu interesse pelas plantas e pelos animais. Para quem não sabe, né, eu e o Anselmo, a gente trabalha junto em algumas coisas e eu vejo que você é sempre bastante empolgado, como eu. Se depender, a gente quer mudar o mundo e fazer tudo. Você sempre teve essa empolgação com ciência, essa curiosidade? Como é que foi que isso surgiu para você? E assim, você decidiu, vou ser pesquisador, vou ser cientista na minha vida? Quando a gente olha de trás para frente, parece que as coisas estavam todas bem definidas, mas quando a gente está vivendo elas, não é nada disso, né? Então, eu acho que meio intuitivamente, eu fui sendo estimulado pelas minhas experiências, pelas pessoas ao meu redor, inclusive em escolas, nas várias escolas que eu passei desde o ensino médio, eu acho que eu fui sendo estimulado a ser cada vez mais curioso. E daí, eu acho que com o tempo, a gente percebe que mesmo aquele conteúdo, aquele conhecimento que a gente não domina, quando a gente conhece um pouquinho mais sobre aquilo passa a ser um pouco fascinante.
Então, eu acho que isso foi acontecendo comigo aos poucos, e mais, lógico, voltado para a biologia e depois para as plantas. Mas acho que, de alguma forma, eu fui muito estimulado a ter uma curiosidade aguçada e acabei me jogando nisso, sem mesmo perceber. Uma hora eu já era um pouquinho voltado para a biologia e para a ciência. Ô, Anselmo, você fez mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Isso aonde é? Foi? Foi em Manaus, E né? como que foi esse de Assis aqui da Terra Roxa, Então, da foi borda, basicamente, do estado de São Paulo? Como que você foi fazer mestrado razoavelmente longe da sua cidade natal? aham. Não, foi uma loucura, porque na verdade, quando eu fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão Preto, Conheço bem. primeiro eu saí de Assis e fui para Ribeirão. Quando eu estava em Ribeirão, a gente tinha uma carência, na época que eu estava lá, em professores na área de ecologia e mais essa interface ecologia e evolução. E eu tinha um sonho de conhecer a floresta amazônica já. Foi sendo despertado por isso também nas experiências que eu tinha tido na graduação. E daí eu acho que foi meio uma coincidência de não ter nada assim muito focado em ecologia e evolução na universidade quando eu estava terminando a graduação. E pelo fato de eu ter interesse em querer conhecer a floresta amazônica, que eu considerei prestar prova para fazer o mestrado no INPA lá em Manaus. E já aproveitar e fazer parte da minha formação em contato direto com a floresta amazônica. E uma vantagem era que, como ainda é hoje, a prova no INPA, ela permite que você não tenha um projeto e possa fazer a prova à distância. Então isso favoreceu, né? Eu prestei à distância a prova, nunca tinha ido para a região norte do país e consegui passar no processo seletivo. E quando eu fui já de mala para viver 2 anos lá. Foi uma loucura, mas foi uma loucura boa. Então vamos falar sobre animais e plantas, essa interação, logo depois da vinheta do editor. Anselmo, entrando agora então no assunto, né? Na natureza, as plantas, elas não têm um parceiro fixo, elas interagem com vários animais ao longo da vida, com outras plantas também. Como é que essa planta, com micro-organismos também, que é bastante importante, como é que a planta decide quem que ela deixa chegar perto, quem que ela vai interagir? Porque ela não fala do jeito que a gente fala, não tem visão. Como é que funciona isso? Então isso é uma coisa que você introduziu um pouquinho. Você falou, né? As plantas são sésseis, ou seja, elas não se movimentam, elas não conseguem fugir. Então, necessariamente, o poder de escolhas delas é muito reduzido. Então, o que acontece é que qualquer micro-organismo ou animal que chegue perto da planta, a planta não tem muito o que fazer. Então, a realidade é que a interface estrutural da planta e química é que vai determinar aqueles animais que conseguem de fato interagir ou que interagem com ela ou não. Então, provavelmente, ao longo da evolução dessas plantas, algumas estruturas surgiram. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, como espinhos. E esses espinhos, por exemplo, dificultam que alguns animais se alimentem delas. Então, plantas que têm espinhos provavelmente têm menos mamíferos, por exemplo, como um boi ou qualquer outro animal que a gente possa imaginar, que possa comer ela com facilidade. Então, além dessas coisas mais visíveis como o espinho, a gente pode pensar também em químicos, substâncias químicas que são repelentes. Então, de alguma forma, as plantas, sendo mais ou menos visíveis para os animais, elas conseguem repelir e às vezes atrair alguns organismos e animais. Então existe uma interface aí que às vezes não é tão perceptível para o ser humano, mas que faz esse meio de campo entre plantas e animais. Na cor também deve ser, né? A cor eu acho mais para atrair ou tem uma planta que usa a cor para repelir animais? Acho que não, Na né? verdade, a cor é muito engraçada porque a cor, geralmente, ou que a percepção visual, né, que um animal pode ter da planta, ela não depende só da própria planta, Sim, mas sim. depende da planta e do pano de fundo, ou seja, tudo que está atrás. Sei, É o sei. contraste da cor da planta com o que está no fundo que permite que o animal perceba ou não ela, dependendo, lógico, de todo o aparato e da fisiologia da visão desse animal. E daí o que acontece é que, para alguns animais, algumas plantas são totalmente invisíveis, na verdade. Não é que há uma repelência, não é que afugenta, mas que simplesmente o animal nem percebe aquela planta. E outras que o animal percebe, daí ele pode consumir ou pode até ajudar a planta, dependendo do organismo. A gente vai falar porque a planta também gosta dos animais, né? Tipo, não que ela goste, né? Não sei, ela não tem sentimentos, né? Mas eu imagino que tem muitos animais que ajudam as plantas, né? Elas querem, daí você conta pra gente por que que elas querem, mas alguns outros animais podem ajudar no começo e depois passar do limite, né? Como que a planta ela percebe se
o hóspede ali deixou de ser um parceiro dela ou começou a se tornar um vilão para a saúde dela, para a existência dela? Olha, esse assunto em particular é um assunto muito interessante, porque hoje em dia é um dos assuntos mais quentes na minha área de atuação, justamente decidir ou ter uma percepção mais clara dessa interface entre um animal ser positivo ou ser negativo para a planta. Ele ser o que a gente chama de antagonista, negativo, ou ser um mutualista, positivo. Eu, particularmente, tenho mais interesse nos mutualistas, mas mesmo os mutualistas nem sempre são mutualistas. Eles podem parecer mutualistas inicialmente. Eu vou dar um exemplo bem típico que a gente pode imaginar. As abelhas são tidas e são, de fato, grandes polinizadores das plantas. Ou seja, o que acontece aí? A abelha vai se alimentar numa flor e, ao mesmo tempo, ela transfere os grãos de pólen que tem os gametas masculinos para uma outra flor e permite que a planta complete o seu ciclo de vida, a reprodução sexuada dela. Isso é o esperado. Mas tem abelhas que visitam as flores e não transferem pólen, então se alimentam do néctar ou do próprio pólen e acabam não ajudando na reprodução sexuada das plantas. Então, na verdade, esses animais, essas abelhas, elas estão, de alguma forma, reduzindo o recurso disponível na flor e dificultando a polinização e a reprodução dessas plantas. Olha lá, Então, se aproveitando, hein? a gente diferenciar isso não é tão trivial. Não é só ver uma abelha visitando que você consegue diferenciar isso facilmente. Então, às vezes, a gente precisa fazer experimentos para diferenciar essas coisas. E a planta consegue diferenciar isso facilmente, por exemplo, ela perceber que um inseto não está sendo tão bom para ela, e aí ela fazer de alguma maneira que esse inseto não tome, não tire proveito dela, ou é evolutivo, isso demora E, muitos anos. então, o que a gente sabe hoje, o que a gente percebe, né, do que é possível de comportamento da planta, é que, na verdade, ela não tem muito esse controle. Por quê? O genoma da planta ele é fixo, então o indivíduo ele nasce com aquele genoma e morre com aquele genoma. Ela tem uma certa plasticidade fenotípica, ou seja, sua morfologia ou sua química pode mudar um pouco ao longo da vida. Mas a realidade é que essa flexibilidade é baixa. Então, se uma abelha visita essa planta e não transfere o pólen e só se alimenta do recurso, dificilmente isso vai se alterar ao longo da vida dessa planta. Então, vai ser negativo o quanto essa abelha visitar. Mas o que se espera é que ao longo do processo evolutivo, então, uma população toda de plantas, ao longo de várias gerações, ela vá se modificando em função daqueles visitantes de flores que mais aumentam a aptidão média daquela população. Então, a gente imagina que ao longo das gerações, o fenótipo floral que mais maximiza a aptidão daquelas plantas, ele vai sendo priorizado. E daí sim, o visitante mais comum daquela população provavelmente é aquele que mais favorece a reprodução sexuada da planta naquele momento do tempo. Isso é o que a gente sempre espera. Então, na verdade, a frequência de abelhas que não transferem o pólen numa dada população, a frequência dessas que são negativas, provavelmente é mais baixa do que aquelas que são positivas na média das várias gerações naquela população. Isso seria esperado. Mas assim, pergunta de idiota. Mas por que será que elas fazem isso, né? Elas vão lá tomar o néctar e nem se esbaldar no pólen, né? Elas querem ficar sujas. Não, então, mas isso é muito legal. E porque antigamente, quando a gente pensava em interações positivas, que são os famosos mutualismos, se tinha uma ideia de intencionalidade entre os parceiros. Então, a planta quer ajudar a abelha e a abelha quer ajudar a planta. Mas isso, na década de 40, na década de 50, foi sendo transformado. A literatura começou a perceber que o que acontece, na verdade, é uma ajuda não intencional. Ah, Então, um subproduto da interação ecológica, nesse caso, é o benefício mútuo. Mas não que a abelha queira ajudar e nem a planta queira ajudar. Então, o que acontece nesses casos, e eu acho que isso é o mais interessante, é uma exploração recíproca em que um resultado não intencional de ajuda mútua acontece. E a aptidão das duas espécies passa a ser mais alta em conjunto do que separada. amigos de interesse. Então, na verdade, a abelha está indo comer, mas ela não está nem aí para o pólen que vai ser transferido. É. Essa é a maluquice. Se ela fica cheia de dedos, assim, tipo, eu não vou me sujar nesse pólen, né? Tipo, falta de consideração com a planta. Isso bem. Mas ó o que é legal nesse caso, isso é muito interessante. Geralmente, o que acontece aí é um desacoplamento do tamanho da abelha para a flor. Entendi. Então, a abelha, às vezes, ela é muito pequenininha, e ela vai alimentar do néctar e ela não bate na estrutura que tem o pólen. E ela não se suja. Mas não é porque ela está desviando do pólen, é que ela é tão pequena que o caminho mais fácil para ela, para chegar no néctar, não passa pelo pólen da flor. E daí, nesse caso, ela é só negativa para a planta.
Ah, tá. E me diz uma coisa, e as formigas? Porque sempre que eu olho formiga, eu acho que a formiga sempre é inimiga da planta, né? Mas eu acho que não é verdade, eu não sei, né? Porque a formiga carrega aqueles pulgões, alguma coisa assim, não sei muito bem, você pode me falar, que sugam a seiva lá da planta, a planta fica meio mal das pernas. A formiguinha ela é amiga ou inimiga das plantas? Bom, aí depende da formiga. Sabia. É. Assim como também depende da abelha. É uma maluquice, mas é. O que acontece é que a gente tem formigas que desempenham diferentes papéis no ecossistema. Você tem aquelas formigas que nunca saem do solo. Então, geralmente, as formigas que nunca saem do solo, que ficam no nível do chão, geralmente elas são bastante indiferentes para as plantas. Então, não tem nenhum efeito nem positivo nem negativo para as plantas. Mas, existem grupos bem diferentes de formigas que sobem sobre a planta. Um dos grupos que é bem comum, que todo mundo deve estar se familiarizado assim de ver quando sai num parque e tal, são aquelas formigas que a gente vê carregando um pedaço de folha nas costas. Isso, essas mesmo. Essas são as formigas que a gente chama de formigas cortadeiras, muitas delas são do gênero Atta. Essas formigas são muito especiais porque, na verdade, elas não se alimentam da planta, mas elas retiram folhas das plantas. E flores também, muitas vezes. O que elas estão fazendo, na verdade? Elas estão cultivando um jardim subterrâneo de fungos. Então, Isso. elas usam parte das plantas para cultivar um fungo e elas se alimentam do fungo. Mas, realmente, elas podem ter um efeito muito negativo sobre as plantas que elas estão removendo folhas. Então, essas formigas, por exemplo, elas têm um efeito potencialmente negativo e potencialmente muito negativo para as plantas, embora elas estejam interessadas no fungo. Okay? Agora, tem outro tipo de formiga que sobe nas plantas, que geralmente visitam glândulas de açúcar que essas plantas têm. Essas formigas em particular são muito especiais, porque elas são positivas para a planta. Tá certo que elas estão indo consumir açúcar que a planta está produzindo. Só que, ao mesmo tempo, elas passam a tratar as plantas como se fosse sua casa. Então, elas protegem a planta como se fosse o ninho delas. Então, elas ficam geralmente elas têm ou armamento químico ou um comportamento agressivo de repelir outros herbívoros, por exemplo, lagartas. Então, elas às vezes expulsam lagartas ou predam lagartas que de fato seriam os herbívoros das plantas, que comeriam as folhas das plantas. Então, dependendo do grupo de formiga que você considerar, ela pode ser positiva ou pode ser negativa para a planta, aí depende. E Anselmo, você falou que dessas interações, né, positivas ou negativas que a planta pode ter, você meio que deu a entender que ela vai aprendendo e consegue passar isso ao longo de muitas gerações para os seus herdeiros, né? Como é que elas passam isso? É através da semente? Como é que é essa comunicação? A gente sabe que existe a genética ali da planta. Como que entra isso ali nesse conhecimento que é passado, digamos, de pai para filho, entre aspas, né? Sim. Aí eu acho que é a parte mais complexa do processo evolutivo, né, para a gente compreender isso, porque geralmente numa visão mais direta, a gente imagina então que talvez a gente pudesse ter um tipo de comunicação entre as plantas, em que a planta comunica para o filho que, olha, existe um herbívoro, ou existe uma formiga que pode ser negativa para você. Mas na verdade não é assim que acontece. O que acontece é que se a gente imaginar uma população de plantas em que todas elas são diferentes um pouco uma das outras, algumas têm características mais defensivas contra, por exemplo, os herbívoros, e outras têm características menos defensivas. Se o herbívoro prioriza aquelas plantas que têm menos características defensivas, porque essa planta é mais palatável, é mais fácil de se alimentar, então essas plantas produzem menos sementes na próxima geração. E as plantas mais protegidas se reproduzem melhor. Então sempre você vai tendo mais sementes daquelas plantas que são mais protegidas. E ao longo das gerações, os pais que têm mais defesa têm mais filhos com mais defesa e eles vão passando a ser a maioria da população. Até que em um dado momento, aquele herbívoro que facilmente se alimentava da planta, ao longo de muitas gerações, ele já não consegue comer tão bem aquela população. Então o que a gente vê aí é que, na verdade, é um material genético, está lá dentro do núcleo de cada célula da planta. Quando ele é transferido, lógico, através da reprodução sexuada, do pólen, do óvulo e depois da semente na próxima geração, é isso que vai transformando a diversidade genética da população, que também transforma a diversidade fenotípica, que a gente fala que é das características químicas, fisiológicas, morfológicas das plantas. E mudando um pouquinho o cenário,
se a gente pensa, por exemplo, nós, seres humanos, na nossa interação com os outros organismos, que seriam outros seres humanos ou, enfim, animais, se eu estou, por exemplo, numa cidade de praia, eu vou estar num clima, vou estar talvez mais alegre, porque ali tem praia. Se eu estou aqui em Não, São não, isso aí Paulo, é mais alegre. Não depende da pode acontecer. pessoa, Não vai pode acontecer. depender. Mas se eu estou aqui em Santo André trabalhando, talvez esteja mais irritado e tal. Isso também funciona para as plantas, por exemplo, se eu tiver a mesma planta, da mesma espécie, mesma família, mesmo tudo, mas que ela foi plantada aqui em São Paulo ou lá no Nordeste, o tipo de abelha que vai chegar nela, do jeito que essa planta vai interagir com essa abelha é o mesmo, ou seja, o ambiente também influencia no indivíduo ali, planta. E Sim, sim, você tem razão. O ambiente muda muito e o ambiente a gente pode dividir esse ambiente tanto na parte que é abiótica, né? Água, luz, temperatura, e a gente pode falar da parte biótica, abelhas, formigas, herbívoros, né? As lagartas que se alimentam das plantas, tudo isso muda muito rapidamente dependendo da região que você está olhando as plantas. Então, se eu tenho sementes que eu peguei de uma mesma planta e planto no Nordeste, planto aqui em São Paulo, na verdade o ambiente vai mudar muito, completamente. E as plantas podem ter mais recurso em determinados locais e menos recursos em outros. E isso muda a capacidade dela de lidar com as interações com os animais. Tanto os animais que têm um efeito positivo, como os animais que têm um efeito negativo sobre elas. Então, uma das coisas mais legais que a gente estuda hoje, quando a gente trabalha com interações ecológicas, é o que ficou conhecido como condicionalidade da interação, que é justamente estudar a variação dos efeitos dessas interações quando o ambiente muda muito, tanto os parceiros quanto a parte de água, de luz e de temperatura. Então, é esperado que o resultado dessa interação seja diferente se você plantou essa semente no Nordeste e se você plantou essa semente aqui em São Paulo. Mas a gente pode criar expectativas do que aconteceria, mas de qualquer forma a gente já espera que seja muito diferente o resultado. Mas só para falar um pouquinho sobre as nossas queridas sementes que você falou, né? A semente tem uma diferença da semente da planta aqui ou da planta lá no Nordeste, do tipo de quais animais comem essa planta aqui ou comem os frutos dessa planta aqui, comem no Nordeste? Ou em Com outro lugar? A certeza. gente fala do Nordeste porque o clima é diferente só. Sim, não, com certeza. Se você pegar climas mais contrastantes, os animais que conseguem se sustentar nesses ambientes é um conjunto. Então, a fauna é uma. A fauna que consegue se sustentar aqui, lógico que você pode ter alguns animais em comum, mas de qualquer forma, o conjunto de animais vai ser distinto. E, naturalmente, as próprias características da semente também não vão ser as mesmas. Então, se Isso. você estiver olhando, é comum, por exemplo, a gente considerar, se você está trabalhando em um determinado grupo de plantas, que se você tem áreas mais abertas, você pode imaginar que esse grupo tenha sementes um pouquinho menores do que se você olhar para um ambiente mais florestal, mais fechado, que talvez você tenha um ambiente com sementes um pouco maiores. Essas seriam expectativas teóricas de como você poderia ter divergência nas características da semente entre populações. Porque justamente quando a semente germinar, se ela tem mais restrição de luz, então ela vai ter que ter um pouquinho de reserva maior para lidar nesse começo do seu desenvolvimento, que é o que acontece no ambiente florestal. Então você espera uma semente um pouco maior, com mais reserva. Agora você está no ambiente aberto, que você tem uma luz intensa logo no início da germinação da semente, a semente pode ser um pouquinho menor. Então a gente pode criar expectativas, mas além disso, os animais que podem fazer uso desse recurso, que é a semente, podem ser muito diferentes também. E a planta, então, consegue passar essas lições que ela aprende durante a vida dela lá para as sementes que ela lança. Mais ou menos. É o que eu falei. Na verdade, o que está modificando aí não é um indivíduo que produz aquela semente específica, mas é quem vai ou quem não vai dos indivíduos todos da minha população. Eu imagino que a população tem a variação no tamanho da semente. E quem vai para frente e quem não vai para frente depende justamente daquele indivíduo que tem uma aptidão mais alta em função dessas interações. Entendi. E Anselmo, a gente está falando aqui bastante coisa do ponto de vista ecológico e evolutivo ali da coisa que eu gosto muito e se deixar eu fico o dia inteiro falando disso. Mas para quem está assistindo a gente e entender um pouquinho no que isso importa ali no meu dia a dia, né? Por que eu quero saber se uma planta interage com uma abelha ou não? Por que é importante as pessoas saberem isso? Por que está acontecendo essa negociação constante? E se isso afeta, por exemplo, alimento, que é o que chega ali no dia a dia, que é de comum, digamos, para a gente como espécie.
Tá, então isso é muito legal, porque a gente tem uma parte, né, da ciência, essa ciência básica, que a gente tenta entender como as plantas funcionam. Ah, eu vou numa floresta, vou no cerrado, e quero saber como essa planta se reproduz, como ela se mantém ao longo do tempo, por que que ela interage com determinados animais e como isso afeta a vida dela. Mas uma outra parte da ciência que é mais aplicada, a gente pode olhar para os sistemas agronômicos, para as culturas. Por exemplo, o café, por exemplo, o maracujá, por exemplo, a soja. E a gente pode se perguntar como essas interações com os animais interferem na produção agrícola dessas culturas. E a gente hoje sabe claramente que esses animais, esses micro-organismos, quando interagem com a planta, eles podem ter um efeito muito negativo ou muito positivo sobre a agricultura. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o café, se ele tem na área que ele está sendo cultivado um conjunto maior de abelhas visitando suas flores, a produtividade do café aumenta. E não só a produtividade, mas a qualidade do grão, que vai dar origem a um café melhor, também aumenta. Então, são efeitos diretos que o conhecimento sobre a polinização e sobre esse efeito da abelha, sobre a reprodução sexuada das plantas nos ensina. Veja que o café, se a gente tirar todas as abelhas, ainda consegue produzir, ok? Mas o maracujá, por exemplo, não. O maracujá depende daquelas abelhas grandes, que em muitas regiões do Brasil são conhecidas como mamangavas. Se você não tem essas abelhas, o maracujá não produz nenhum fruto. Por isso que em alguns lugares que não tem mais essas abelhas, mas que cultivam maracujá, existe o que a gente chama de polinização ativa, que o próprio agricultor vai e poliniza flor por flor para conseguir fazer com que aquela flor se converta em fruto. Mas veja o quanto mais a gente gasta de dinheiro para fazer esse processo. Se as abelhas estivessem lá, a gente não precisaria fazer esse processo de polinização, que é um serviço que elas prestam gratuitamente, exatamente. E a gente pode pensar também em outras coisas mais sutis. A gente sabe que a gente tem a cultura do feijão, a cultura da soja, que depende de bactérias nas raízes das plantas para que elas tenham uma produtividade maior. Então, seja organismos maiores, como abelhas grandes, ou bactérias na raiz das plantas, como na soja, como no feijão, esses animais, esses micro-organismos são fundamentais para que a gente consiga manter a produtividade agrícola alta. E mais do que isso, passe a utilizar menos químicos, né, nesses cultivos. Então tem muitos ganhos quando a gente aprende mais sobre como essas interações ecológicas funcionam. Eu não sei se você lembra, tem alguma planta que ajuda a defender outra planta ou não? Elas fazem motim assim de ganguezinhas de plantas, tipo onde nasce uma planta, nasce outra, porque a outra defende a outra, ou ninguém estudou isso? Olha, na verdade existe isso em determinados ambientes. Na verdade, a gente pode ter dois efeitos indiretos entre plantas que são bem conhecidos. Eu acho que tem um efeito hoje, que mais recentemente foi descrito, que é o efeito da própria polinização. Porque às vezes você pode, por exemplo, ter uma cultura agrícola que naturalmente não é muito atrativa para as abelhas. Mas você, por exemplo, faz mourão ou planta uma outra cultura de tempos em tempos na paisagem que atrai as abelhas, tem um recurso muito melhor para as abelhas, e com isso você cria uma manutenção de uma diversidade maior de abelhas localmente. Então você tem uma planta que você está usando para atrair as abelhas que vai favorecer a sua cultura principal. Esse é um tipo de efeito indireto entre plantas. Mas tem uma outra coisa que alguns pesquisadores estudam que acontece muito em ambiente, por exemplo, de duna. Por quê? Na duna é muito difícil uma planta colonizar esse ambiente arenoso, com muito sal, mais inóspito. Mas algumas plantas conseguem chegar lá primeiro. Depois que essa planta chegou, outras plantas conseguem ficar do lado dela e se estabelecer, e a diversidade da flora nessa região aumenta. Aí esse sisteminha é o que a gente chama de facilitação, esse processo. Então a primeira planta seria a facilitadora, que ajudaria as outras a chegarem depois. Isso também é bem conhecido, é um tipo de interação positiva entre plantas. Eu imagino que entre animais também, né? Porque às vezes, eu não sei, né? Eu tô chutando aqui, mas sei que eu sou especialista. Eu imagino que a planta às vezes atrai um animal só para atrair outro animal, né? Porque vem um animal, daí vem um outro. O interesse dela poderia ser um outro animal que atrai, né? Para a cadeia toda, né? Não. O que você tem às vezes é esses agrupamentos de diluição de efeito de predador, né? Isso. Você tem os animais que passam a andar junto, a explorar o recurso do ambiente juntos, e isso acaba reduzindo a chance de predação em média dos indivíduos de cada uma das espécies que estão andando juntos. Então tem esses efeitos indiretos, na verdade positivos entre animais também.
Anselmo, a minha última pergunta, assim, para te fazer, é porque o Lago, acho que foi o João Lago que veio aqui gravar com a gente, e ele falou a frase mais óbvia do mundo, que mais mudou a minha vida ver sobre as plantas, né? Que ele falou o que você falou, que as plantas não andam. Daí eu falei, nossa, isso é verdade, as plantas não andam. Né? E também para que ele introduzisse o conceito de que nem todo terreno a planta produzirá os mesmos tipos de ativos. Por exemplo, ele estava falando sobre o terroir, né? Tipo, a hortelã de um lugar pode não ter as mesmas propriedades da hortelã de outro lugar por causa do terroir ali do lugar, né? Isso me tocou bastante, porque realmente faz todo sentido você depender do ambiente, porque a planta não precisa produzir aquela substância. Ele contou a história do pajé, que tinha uma planta que só em determinadas épocas do ano, inclusive, produzia aquele tipo de substância. Os animais ao redor das plantas, essa interação entre os animais e as plantas, ajudam a produzir, que as plantas regulem ou não a produção de determinadas substâncias que podem ser utilizadas, né, para fins comerciais ou não? Olha, os herbívoros, por exemplo, que se alimentam das plantas, naturalmente eles ativam determinadas vias de defesa da planta. Então, a química da planta se modifica quando interagem com esses animais. Mas, Metilação indo, do DNA, não é? indo muito nessa direção do quem que você falou? No lago, né, o Célio? João João Lago. Lago. Indo muito nessa direção, vai muito na direção que o Célio tinha falado antes, quando comparou a planta do Nordeste à planta do Sudeste, né? Se a gente coloca a mesma semente, vamos imaginar uma semente do hortelã, quando as condições do clima, do solo, são muito diferentes, então eu esperaria. O hortelã, então, ele tem tricomas, que a gente fala pelos glandulares, na parte externa das folhas, né? Então, essas plantas, na verdade, vão ter químicas diferentes por conta do ambiente diferente. E, naturalmente, ela vai ser mais repelente ou mais atrativa para animais diferentes a partir disso. Então, eu esperaria, por exemplo, que de fato a gente detectasse diferenças na química do hortelã se a gente plantasse no Nordeste ou aqui, mesmo que a gente coletou as sementes de uma mesma planta mãe de hortelã. O programa está bastante interessante, assim, acho que deu para a gente ter uma noção geral de tudo. E aí a gente já encaminhando um pouquinho para o final, para os nossos ouvintes, né, Anselmo, que ficaram interessados nesse assunto, querem estudar, querem vir fazer um mestrado, uma iniciação, enfim, onde é que eles conseguem conseguir informação do seu grupo, dessa pesquisa, onde é que eles podem entrar em contato contigo? Então, eu sou professor da UFABC, como vocês já disseram, e eu fico alocado, né? Então, meu laboratório e minha sala ficam no campus de São Bernardo do Campo. Então, lá no campus São Bernardo, além do laboratório, onde a gente faz diversos tipos de trabalho, também tem a casa de vegetação, onde a gente faz os experimentos com plantas, experimentos com as abelhas, com as formigas, com as bactérias. E a gente, além disso, a gente tem um grupo de discussão semanal, que a gente sempre está discutindo textos. Então, quem estiver interessado em participar das nossas discussões, conhecer um pouco dos trabalhos, dos experimentos que a gente faz, pode visitar lá a gente no Campus São Bernardo. Vai ser um prazer recebê-los, tanto alunos, professores, quem tiver da comunidade externa da UFABC, quiser nos visitar também. A gente está sempre querendo conversar mais, captar ideias, discutir possibilidades de projeto, e vai ser muito legal receber quem estiver interessado sobre o assunto. O campus lá de São Bernardo, para quem não conhece, é um campus menos concretado que o de Santo André, né? Aí tem uma matinha, né? Não, exatamente. A gente, no fundo do campus, a gente tem um bosque. Uma vegetação crescendo. Mesmo... Que tipo de planta tem lá? Então, tem algum animal que frequenta lá? Eu acho que deve ter alguns animais. Tem, inclusive. Saruí. Então, e tem também algumas cobras, já foram vistas ali. Então, acho que tem. Mas não é um bosque muito grande também. Mas tem diversas plantas, inclusive nativas, se desenvolvendo lá. Inclusive, a gente, para algumas aulas práticas dos cursos de botânica, algumas coisas a gente coleta lá mesmo. Olha que legal. Mas mesmo na casa de vegetação, hoje a gente tem um espaço que é de cultivo de plantas controlado, mas na parte externa a gente também está fazendo algumas melhorias para ter o cultivo de plantas e realizar experimentos mais de campo aberto, que a gente fala, né? Então a gente tem bastante espaço lá, de fato é uma área muito menos concretada e dá bastante liberdade para a gente cultivar plantas e fazer experimentos com diferentes objetivos. Perfeito.
O Anselmo, muito obrigado mesmo pela participação aqui no Ciencion, né? Se quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, eu já deixo. Se não precisar, não mate aranhas, por favor. Eu sou defensor das aranhas. E lá em casa, se tem uma aranhinha assim, ó, você não pode matar, você não sabe qual a função dela social, né? Vai que ela tem uma função social e tem umas aranhinhas que aparecem em casa, não mate aranhas. E você, Anselmo? Deixa eu mensagem. Não, eu acho que a última mensagem é: quem tem interesse por plantas, interações entre plantas e animais, saiba que a gente está fazendo uma pesquisa que a gente sempre está querendo agregar novas pessoas. Além disso, a gente está vinculado ao programa de pós-graduação em evolução e diversidade. Então, é um programa que sempre tem entrada de novos alunos de mestrado e doutorado todos os anos. Também é uma porta de entrada muito legal para o nosso grupo, para o nosso laboratório, além de ter outros docentes trabalhando com outros grupos de plantas e outros grupos de animais que também têm interesse em novos alunos. Maravilha. Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Sempre bom estar aqui contigo. Obrigado, Anselmo, também. Foi muito gostoso estar essa tarde conversando aí com vocês. E você não vai defender nenhum setinho? Eu sempre gostei dos animais, eu não mato ninguém, não. Vai Só defender pernilongo. Pernilongo eu não gosto, não. Pernilongo eu mato. Muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, no YouTube, onde a gente está com uma audiência bem legal, e no TikTok também, que a gente sempre posta os nossos vídeos lá. A gente sempre está aqui na primeira e na terceira sexta-feira de todo mês. Na segunda, o pessoal do Foto invade aqui para conhecer para falar sobre os bastidores e as fofocas do mundo acadêmico, principalmente da UFABC. A gente volta em breve. Até mais. Tchau! Esse programa foi editado por Ivan Sakata.